geral com dois es.com.br, notícias, empresas de Montenegro e aplicativo para comprar e vender produtos e serviço. E hoje estamos recebendo o presidente do Patrimônio Histórico de Montenegro, o Ricardo Agádio Kremer, para nos falar sobre as memórias da estação. Perfeito. Bom dia, GG, quem nos assiste, nos acompanha. O GG sempre é parceiro nosso aí na nossa luta aí do patrimônio histórico de Montenegro. E a gente está aí com a programação, né? Montenegro faz 150 anos no próximo ano, né, de emancipação política. E o movimento então está olhando os nossos patrimônios, né? E um deles, neste mês, que é o nosso alvo de reflexão, é a Estação da Cultura de Montenegro. É fruto aí de um trabalho, de uma luta de mais de 40 anos, né? Em que a estação férrea, né, com toda a sua movimentação de carga, de passageiros, de restaurante, né, que ainda está na memória de muitas pessoas aí do bairro, né? Isso tudo passou por um período em que foi abandonado, né? Foi ocupado de forma irregular, inclusive por algumas famílias, né? Depois estava a perigo de perder o patrimônio. Aí teve um movimento então de retomada disso pela comunidade, através do movimento Patrimônio Histórico, e depois um projeto idealizado aí entre outros, né, pelo Pedro Biller, um arquiteto, e depois transformado isto em realidade. Hoje é a Estação da Cultura. Então a gente quer trazer a memória de tudo isso que aconteceu, né, no dia 25, que agora nesta quinta-feira, lá na Sala Braskem da estação, né, onde nós vamos então ouvir os personagens dessa história toda aí, né, o pessoal da EFICA, né, as mulheres ali que abraçaram a causa também, fizeram o projeto, a Braskem que entrou com financeiro, né, os arquitetos que estavam envolvidos nesse restauro, para ver um pouquinho então de todo esse trabalho feito pela Estação da Cultura, mas já com o olhar de que precisa a gente não perder isso, né? A gente vê hoje que a situação está precisando ter um carinho da administração, né? E o Pedro Biller vai estar aí? O Pedro Biller hoje ele é professor de arquitetura em Florianópolis, Santa Catarina, na universidade, e ele se dispôs a vir a Montenegro justamente para conversar conosco e trazer aí um pouco aí das histórias, das memórias que ele tem, da luta que ele estava, enfim, envolvido com isto. E aí nós convidamos as pessoas, então, para estarem junto. Importante resgatar esse projeto original, né, da restauração da estação. Sim, porque quando vai trocando de gestão, de administração, as pessoas vão tendo ideias e às vezes o projeto original, que é muito mais global, né, que é um todo pensado, às vezes desfigura. Então a gente também quer resgatar isso aí. Qual é o projeto original da Estação da Cultura? Isso é muito importante. Então ele vai estar aí quando, o Pedro Biller? O Pedro Biller, ele deve vir na própria quinta-feira, né? Na quinta-feira ele vai estar então às 19 horas na Estação da Cultura. Exatamente, ele vai estar às 19 na estação. Ele pretende ficar para o segundo evento que temos, que é no sábado à tarde, né? Então na plataforma, para fazer um piquenique. Roda de conversa e piquenique. Piquenique, talvez na caminhada até a Ponte Seca, né? O pessoal sabe o que é Ponte Seca, o que é isso, né? Então, as pessoas que transitavam por ali há 50 anos atrás, né, vão nos dizer como é que era estar na estação no meio daquela movimentação toda. A gente fez uma experiência uns 2 meses atrás, nós fizemos uma caminhada, foi muito legal. Então a gente quer repetir isso aí. Sabe, Ricardo, que eu estava fazendo uma reflexão agora, esses dias, sobre o Porto das Laranjeiras, né? Que foi o começo de tudo, né? Em função do transporte pelo rio, né? Depois nós tivemos a estação, que foi a ferrovia que impulsionou toda a economia do município através da rede ferroviária federal, né? E depois nós tivemos o terceiro momento importante, que foi das rodovias. E aí o seguinte, eu estava observando que ao lado da primeira
rodovia, nós temos o Parque Centenário. Então veja, nós temos assim, ó, o cais, né, o Porto das Laranjeiras, um marco, primeiro marco de evolução, né, econômica do município. Depois a estação, o segundo, e a rodovia, o terceiro, onde está o Parque Centenário. Então nós temos 3 marcos da nossa história. E todos olhando para o Morro Montenegro. Né? Exatamente, exatamente. Nós estamos pensando do patrimônio. Bom, nós fizemos este ano essa caminhada, né? Nós fizemos mês passado uma reflexão sobre a questão do Parque Centenário, né? O Parque do Centenário, o Parque do Sesquicentenário. Né? Este ano estamos aí, este mês agora com a Estação da Cultura. Mês que vem é o centenário do Palácio Rio Branco, né? A sede do Poder Executivo, que também está passando por transformações. E tu falaste do morro. O morro está também próximo ao Palácio Rio Branco, que é um marco também. Em outubro nós queremos focar no nosso patrimônio natural. Né? O patrimônio natural que temos é o morro e o rio. Né? E o rio entre o cais ali. Então nós vamos ter uma reflexão, uma discussão sobre isso. E depois, em novembro, a gente vai abordar a cultura. Né? Na nossa parte cultural. Parece, impressão, né? Parece que estamos amadurecendo para a questão do patrimônio histórico. Eu acredito que a gente percebe isso na nossa movimentação, que pessoas têm se agregado ao movimento. Né? Você conseguir fazer um evento, discutir o centenário de Montenegro, tendo como protagonista, como participante, a Terezinha Cardona, a professora Celisa, né, que viveu ali, filha do ex-prefeito Hélio Alves. Então a gente vê que assim tá crescendo, né, em participação e também em qualidade, em conteúdo, né? E são pessoas que têm muita coisa para oferecer, para partilhar com a comunidade. Claro que nós queremos chegar num ponto ainda que se transforme tudo isso em algum material audiovisual, que se transforme isso numa cartilha, enfim, e que isso chegue até as gerações novas, né? Sim. Então estamos pensando em um trabalho pedagógico, alguma coisa que teríamos que ter o poder público como aliados, né, para chegar nas escolas, né, e para contar essas histórias, mas resgatar elas, né, e colocar à disposição da comunidade, registrar é o primeiro passo que nós estamos fazendo. E quinta-feira, dia 25, nós temos então às 19 horas o Pensando a Estação. Esse mês da estação ele tem 3 momentos. O primeiro é nesta quinta, agora dia 18, às 18 às 19, né? Sim. Na Sala Braskem. Inclusive tem a participação de artista também, né? Coral Vozes vai abrir, vai ser um show, vai ser bonito. Todas essas memórias, né, da estação, do começo, né, passando pelo Museu de Arte e passando depois pelo Museu Digital também, que também é algo que existe e que não está disponível para a população. Então isso, quinta-feira agora, dia 18, no dia 20, sábado, piquenique de tarde, e no dia 25, na próxima semana, quinta-feira, aí nós queremos ver como está a situação da estação. A gente detecta assim, que tem várias situações que precisam ser cuidadas. Nós temos que cuidar ali a questão da conservação. Nós não podemos deixar a estação virar ruína de novo. E não podemos deixar que ela vire um prédio, porque não inclusive contradiz o comodato, um prédio que tem ali só setores administrativos. Ele é para ser uma estação que gere cultura. Então precisa utilizar mais com essa finalidade. E nós achamos que precisa ter, né, e já há uma certa concordância com a administração, que tenha um plano diretor, um regulamento de ocupação daquele espaço construído, nós queremos, com as entidades que ocupam a Estação da Cultura. E assim, pela importância, né, pela quantidade, a gente que é vizinho ali da estação vê, né, que vem pessoas, né, de vários lugares visitar, né, a estação. Assim, naquela parte do muro ali, da Oswaldo-Aranha, da cerca, da calçada, também está meio... Né? Tem várias coisas que está meio, assim, até, e outras coisas não estão
nem a meio mais, né? Nós temos a questão do muro, já foi alvo de 2 ou 3 acordos com o Ministério Público, que ele deveria ser refeito, não foi. Houve uma época em que foi feito, a comunidade fez uma campanha para arrecadar tinta para pintar o muro da estação. Talvez seja o momento de novo, né? Nós pensamos no dia 25, a gente está construindo, vamos ver agora, o Pedro Biller vem e vai participar, vai sugerir, de nós fazer alguma manifestação, tipo um abaixo-assinado, um abraço à estação, da comunidade, né? Sim. Por isso é que nós estamos agora chamando essas entidades, né? A princípio para fazer a memória e depois como dar o passo seguinte. Porque o pessoal não tem acesso hoje, se você quiser hoje, eu quero ir lá no museu, não pode, está fechado por problema estrutural. Sim. O arquivo histórico está fechado, porque não tem nem funcionário lá para nos atender. Né? Os funcionários que tem são muito restritos, acho que são 2 funcionários da prefeitura lá, que ficam então lá no prédio principal. Né? Já tinha mais gente. Nós não temos depois das 4h30 nenhum servidor ali. Então, quando precisa uma reunião, então, não tem a guarda para cuidar do espaço, então isso precisa ter atenção. E tem também o Museu Digital, nós temos 20.000 fotos digitalizadas em alta qualidade para as pessoas pesquisarem, mas não tem acesso, né? Então não adianta tu ter um patrimônio e a população não usar. Sim. E eu caminho ali diariamente ali na estação e às vezes no final de semana a gente vê que vem pessoas de outras cidades para conhecer, está fechado, né? Aí às vezes elas perguntam, como é que a gente faz para conhecer aí a estação? Olha, infelizmente não é possível porque está fechado. Né? E vou te dizer, tem outra, claro, a gente está fazendo uma lista de queixas, mas nós vamos transformar tudo isso em um documento. Temos certeza que vamos sensibilizar o poder público quanto a isso. Sim. Mas se você tem um pouquinho de dificuldade de locomoção, você não vai conseguir visitar o Museu de Arte, porque a escadaria é bastante íngreme e o elevador está há vários anos sem funcionar. Inclusive está se discutindo agora aí na comunidade a questão da acessibilidade. Pois é, aí então tu tens os espaços bons, eles não estão próximos da comunidade. E se quiser contribuir para o movimento do patrimônio histórico, tem o Pix, patrimôniohistóricomontenegro@gmail.com. É isso? Às vezes as pessoas dizem, mas vocês fazem isso com que dinheiro? Olha, a gente tem um grupo de voluntários, né? Então, que nem agora a gente fez esse material aqui, né? Ele é um xerox, né? Porque se tivéssemos um pouquinho mais de condições, poderia fazer impresso, colorido, imprimir uma cartilha, fazer banner. E quando precisa, cada um ajuda um pouco. Aí o pessoal pergunta, mas vocês não... Se a gente quiser contribuir, como é que faz? Então a gente facilitou a vida, né? Pode fazer um Pix de qualquer valor, Depois nós vamos botar ali nos comentários o Pix, né? patrimôniohistóricomontenegro@gmail.com. Vamos botar ali para quem quiser contribuir, né, com o patrimônio histórico de Montenegro. E temos também o Facebook, Movimento de Preservação Montenegro, e o Instagram, @patrimônio Montenegro. Esses eventos nós estamos conseguindo fazê-los sempre transmitidos pelas redes sociais. Então, caso a pessoa quinta-feira agora não consiga ir até lá na estação, né, e infelizmente a previsão é que vai chover, né? Mas sim, então pode de casa, né, entra aí na página do nosso Facebook, sim, e acompanha de forma virtual. Sim, não precisa se molhar, né? Não precisa sair de casa. Mas no sábado vai ter sol, né? Então, sim, vai ter um piquenique. E no dia 25 também não. Piquenique com chuva também fica... Mas ali temos aquela baita plataforma ali, então... Né? Exato. Então, vamos reforçar, né? Então, o convite à comunidade, e inclusive a comunidade aí também do bairro ferroviário, né? Os ferroviários, os descendentes, né, dos ferroviários, todos convidados a participar, né, das memórias da estação e compartilhar, né, conosco. Né? Muito importante quando a gente entra em contato com essas pessoas que viveram, né, esse momento da estação ativa, né, eles nos passar para nós essas memórias. Né? O Pedrinho, ele tá vindo, ele viria
Ele viria na terça, viria hoje, né? Porque ele está aniversariando hoje, inclusive. Ah, então, ó, um abraço aí Um pro abraço nosso se amigo estiver nos Pedro ouvindo. Biller. Amigo Pedro Biller. Dizer assim, bah, eu não sei se eu vou conseguir resumir, né? E a gente tem que estabelecer um tempo para cada um, né, falar, porque eu teria horas e horas para falar e com muita emoção de tudo que ele viveu ali, né? Na época em que queimou o prédio, Sim. em que tinha ali que retirar as famílias, foi bastante traumático, né? E que então estava caindo e teve que fazer o movimento para tombar aquele espaço. Eu lembro, Vai Ricardo, ser emocionante. quando o Pedro Biller lançou lá no Clube Rio Grandense, que ele apresentou, né, o projeto, que era o trabalho de conclusão dele, né, do curso dele de arquitetura, quando ele apresentou, a gente olhava assim para o projeto como um sonho mesmo, né? E depois levaram 30 anos, né, para se concretizar esse sonho. Então, a história da restauração já é uma linda história, né? Isso somado à história da vivência, né, dos que conviveram ali, que trabalharam ali, né, que ali, para quem não entende, os mais jovens, né, acho que a gente tem que fazer esse diálogo, né, com os mais jovens, que são o segundo momento mais importante de Montenegro, foi a inauguração da estação, né, em 1909. Primeiro foi o Porto das Laranjeiras, né, o Cais, né, e inclusive a rua Oswaldo Aranha passou a ser uma das principais ruas, né, que era Ramiro Barcelos em função do rio, né. Depois passou a ser Oswaldo Aranha a rua principal da cidade em função da estação. As duas primeiras ruas pavimentadas de Montenegro. Ramiro e Oswaldo Aranha. Não é por acaso, né? Não é por em acaso. função da estação. Então eu vou... E aí buscar energia, né? Porque o projeto não está concluso. Isso que também nós queremos ver com o Pedro, o projeto na íntegra. Ele não está concluído, tem muito mais coisa bonita prevista e que a gente precisa arregaçar as mangas e construir. Exatamente. Bom, então, para saber mais, você compareça então na quinta-feira ou então acompanhe nas redes sociais do Patrimônio Histórico, né, as memórias da estação e o Pensando a Estação, né? E quem quiser também ainda tem o piquenique no sábado, né? Perfeito, todos convidados. Piquenique é aquele sistema partilhado, né? Traz e colocamos em comunidade, em comum e repartir o pão. Repartir o pão, a bolacha, a cuca, a rosca, milagre o docinho. O milagre da multiplicação dos pães. Então, na Estação da Cultura, dia 20, sábado, às 14 horas. Então, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Muito Vamos curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal, né? Dá uma força aí para a gente poder divulgar mais memórias da estação. Obrigado, tchau!